Olá, participantes de 3 semanas, olá, voluntários, olá você que passou a nos acompanhar. Que bom que estamos aqui mais uma vez para conversar mais um pouco, para refletir mais um pouco no nosso devocional Um Dia de Cada Vez, da Editora Espírita da Igreja da Cidade em São José dos Campos, que nós aqui como pais, a Paróquia Anglicana Espírito Santo, nossa igreja anglicana aqui na região metropolitana do Recife, no bairro de Piedade, nós adotamos, né, tanto o programa também como esse devocional que tem nos abençoado bastante. Quero lembrar você que nós estamos seguindo na semana 21, tratando ainda da escrita das nossas memórias, né? Escrevendo minhas memórias é o tema da semana 21, ainda na decisão confessar. Nós estamos seguindo aqui, hoje é o dia 6, e hoje temos como tema qual foi a minha responsabilidade. Olha, a altura que você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que você já tenha feito as escritas, né? Na verdade, eu digo assim que a escrita é algo que não acaba nunca, né? Também, porque, lógico, é o momento do ciclo do programa, onde nós nos reunimos um dia todo e estamos focados ali, né? Fazemos um retiro chamado rendição, e estamos focados ali durante aquele dia todo a estar escrevendo. Mas a qualquer momento você pode completar, a qualquer momento sempre vai acontecer alguma coisa, não é? Que você vai precisar completar as suas memórias. A cada ano nós que trabalhamos, nós estamos ali novamente escrevendo as memórias. Então, é algo que é contínuo em nossa vida, mas sim, nesse momento agora, nesse momento do ciclo, nós estamos focados em fazer isso para que a gente possa também estar conversando com o nosso confidente. Então, é muito importante, se você está fazendo, se você fez, se você está ainda concluindo as suas memórias, que você esteja fazendo isso para que possamos ter, né, todos nós, o nosso momento com o nosso confidente. Mas hoje nós vamos tratar desse assunto. Qual foi a minha responsabilidade? Temos aqui um salmo de Davi, é o salmo onde Davi reconhece aqui o seu problema com Batseba, né? O adultério que ele fez do seu mais fiel, eu entendo assim, né? O seu mais fiel soldado, né? Seu combatente. E ele cometeu adultério com Batseba. E aqui ele reconhece e se arrepende. Veja só, Salmo 32:5 diz assim: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então lembre-se sempre que nós temos falado muito aqui que o perdão dos pecados é com o Senhor, né? Para que a gente não se confunda, para que a gente não misture as coisas, quem perdoa os pecados é o Senhor. Então nós nos remetemos ao Senhor para que possamos estar limpos dos nossos pecados. Mas também, né, nós estamos escrevendo as nossas memórias exatamente para compartilhar com alguém de confiança, para que a gente também possa ser curado. Né? Confessar ao Senhor para o perdão e confessar a alguém para que a gente possa seguir nesse processo de cura, ou iniciar um processo de cura. Mas é importante aqui hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa questão da responsabilidade, porque é importante a gente identificar o que foi que eu fiz e o que foi que o outro fez. Porque eu só posso ser responsável pelas minhas próprias atitudes, pelo meu próprio pecado. Não posso ser pelo que o outro fez. Então, é importante que eu identifique isso. Agora, mesmo assim, nós vamos ter as consequências do pecado de alguém sobre as nossas vidas. Então, é importante que a gente identifique isso. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Deixe-me fazer um comentário ainda sobre essa passagem, né? Sobre assumir e pedir perdão, reconhecer. Me lembrei agora de Pedro, não é? De Pedro diante da negação que ele fez de Jesus. Então, o momento que o galo cantou, o momento que o olhar de Pedro se cruzou com o de Jesus, foram momentos cruciais ali na vida dele, porque naquele momento, né, ele não só percebeu que fez aquilo que o Senhor disse que ele faria e que ele tinha dito que jamais faria aquilo, mas no coração dele houve
houve arrependimento. No coração dele ali é como se ele tivesse confessado: poxa, Senhor, pequei, errei, que pecado tão grande, que pecado tão enorme contra o Senhor eu cometi. Então perceba a importância desse reconhecimento do meu erro, porque senão a gente não caminha. Perceba também que se chegou a esse ponto aqui de reconhecer, porque passamos pelos outros que nós conversamos aqui, né? Quem foi que fez, ou a quem foi que eu fiz, o que foi feito, qual foi o dano que foi causado ou que eu causei. E aí, agora, eu chego a esse ponto. Pedro, naquele momento, Davi, no seu momento, estava agora reconhecendo o pecado e também precisando assumir a responsabilidade do que fez e o que precisaria ser feito a partir de então. Essa separação de responsabilidades é importante para que eu não fique querendo assumir a responsabilidade de outra pessoa que eu não vou ter condição de resolver, eu não vou ter controle sobre isso, eu não vou ter disposição, porque a disposição do pecado do outro é do outro e não minha. Agora, sobre o meu pecado, eu preciso assumir. Eu vou até aproveitar essa oportunidade para explicar melhor aquela questão que eu comentei aqui da moto que bateu em mim, né? E que eu assumi que tive culpa perante o seguro para que o rapaz pudesse ser atendido. Então, foi exatamente por isso. Veja, o pecado não foi meu, né? O erro ali não foi meu, mas houve a consequência porque eu estava envolvido na situação e havia uma situação que eu precisava resolver, porque ele estava ali machucado, independente de eu ter sido culpado ou não, eu precisava prestar socorro. Perante a lei e perante mim mesmo, porque eu não estaria perante Deus antes de tudo, porque eu não estaria tranquilo se eu não fizesse isso. Então, assumi perante o seguro para que ele pudesse ser atendido. Mas eu preciso ter cuidado com isso, porque senão, nas nossas vidas, isso pode virar codependência e pode ser que alguém ao meu redor esteja, né, cometendo seus erros, seus pecados, eu estou sendo envolvido nisso, mas eu também estou querendo assumir a culpa por ele, né? Eu estou agindo como se o pecado tivesse sido meu e não da pessoa. Então é isso que eu estou me referindo. Não é? Então a gente precisa perceber, isso acontece muito quando há alguém dependente de seja de algum tipo de droga, bebida ou pó ou fumo, o que for, não é? E a gente quer resolver pelo outro. Então isso não é possível, porque eu sou responsável pelo meu próprio pecado. Existe essa questão da individualidade do pecado. Eu só posso me arrepender pelo meu próprio pecado. Eu não posso me arrepender pelo outro. Então eu me arrependo e eu cuido, eu me responsabilizo e eu vou tratar disso. Lógico, existe consequência de um pecado coletivo. Quando o povo pediu, não havia rei ainda, né? Samuel é quem dirigia o povo, e o povo pediu, olhou para os lados, viu os outros povos pagãos com reis, com pessoas que dominavam ele, e achavam que isso era melhor. Eles pediram a Samuel um rei. Samuel ficou chateado, mas está certo, consultou o Senhor, tá bom, se vocês querem, vocês vão ter, mas preste atenção às consequências que vocês vão ter de ter alguém sobre vocês. Então existe sim uma questão de uma responsabilidade, de umas consequências coletivas, mas o pecado é individual e eu só posso me arrepender pelo meu próprio pecado. É preciso um entendimento também de uma coisa, é que quando Jesus disse que veio para curar os doentes, nós precisamos entender, e não os que estavam os sãos, né? É que todos nós somos doentes, porque todos nós pecamos. Então, enquanto nós não entendemos isso, nós vamos ter problema de arrependimento, porque nós não vamos estar identificando nenhum pecado. Se nós achamos que não temos pecado nenhum, que não erramos, nós não vamos estar assumindo, né, nenhuma responsabilidade, porque nenhum pecado a gente identificou. Então a consciência é a consciência que os fariseus não tinham. Eles achavam que faziam tudo perfeito, que eram religiosos, batiam ali as regras,
né? Mas não tinham no coração esse arrependimento das coisas que faziam. Então nós precisamos olhar para o que aconteceu com arrependimento e deixar de ser vítima. Mais uma vez aqui, tocar nessa questão. Enquanto eu me vitimizo, eu não sou responsável pelos meus atos, pelos meus pecados. Eu estou jogando a culpa em alguém. E aí vai ficar difícil disso caminhar para algum lugar. Então eu assumo a minha responsabilidade. Qual foi a minha responsabilidade no pecado que eu tive, né? Ou na situação que me atingiu, que me afligiu? Qual é a minha parte? O que é que me cabe? O que é que eu posso fazer? E aí nós vamos fazer, é por isso que escrevemos nossas memórias, é por isso que nós estamos falando aqui sobre essa questão. Deus não quer que você peça perdão por algo que você não fez. Você só será perdoado diante do arrependimento dos pecados confessados, seus e cometidos por você. É isso. Vamos orar nesse sentido? Senhor, eu quero orar, Pai, para que tudo que for de nossa responsabilidade, tudo que foi erro, pecado nosso, antes de qualquer coisa, nós estejamos nos arrependendo diante do Senhor. Mas mostra, Senhor, as nossas responsabilidades para que nós possamos estar tratando, cuidando de todas elas, para que a gente possa ser liberto, livre, né, de todas essas consequências. É em nome de Jesus que nós te pedimos e nos encontraremos até amanhã, se assim Deus permitir. Até lá, meus amados e minhas amadas.